Eu vou já entrar logo com uma dúvida da Cloporto. Ela falou para mim o seguinte, ela me enviou essa seguinte frase, interessante, que inclusive é um assunto um pouquinho difícil. Então olha só, ela me enviou essa frase, Jerome, como que a gente fala? Elle s'est fait couper les cheveux, ou seja, ela literalmente, ela se fez cortar os cabelos, que a gente não fala isso em português, ou seja, ela cortou o cabelo, tá? Simplesmente ela cortou o cabelo, só que a gente usa a forma passiva. Elle s'est fait, ela se fez cortar o cabelo. Só que quando tem ela, o que eu falo? Elle s'est fait, a dúvida dela estava aqui. Elle s'est fait ou ela se feta? O macete que vocês não podem esquecer. O pretérito perfeito em português, né? Eu brinquei, eu fiz, eu fui, e assim por diante. E transformado em francês com o passé composé. Esse passado composto, por que ele é composto? Porque ele é feito de duas coisinhas, duas partículas. O verbo auxiliar, ou seja, o verbo ter ou ser, ou o verbo avoir ou être, sendo que avoir 99,9% que você vai ter que usar, e o être somente para 14 verbos. Pensa, ele fez pretérito perfeito e passé composé. Então, nesse caso, ela se fez cortar os cabelos, que não se fala. Ela cortou os cabelos. Só que, como a gente é obrigado a usar o passé composé, você tá vendo? Duas partes. O se, aí, no caso, a gente está usando a forma passiva, então a gente usa o verbo être, só que aí não sabe se a gente bota elle s'est fait ou elle s'est fait couper les cheveux. De fato, quando você fala assim, pode soar legal as duas frases. Mas tem uma regra, os nativos não costumam errar, mas eu sei que o brasileiro, às vezes, complica um pouquinho. Soter, que bom que você tá aqui. Legal. Então, olha só, como que a gente fala? A resposta é simples, é muito simples, é assim. Elle s'est fait. Então, parece estranho pensar, pô, mas é elle, é feminino. Por que a gente não faz a concordância fait? Não, elle s'est fait couper les cheveux. Cheveux. Repete comigo. Cheveux, cabelos. Toda vez que você verá esse sonzinho de EU, você vai pronunciar assim, Palavras, por exemplo, com esse sonzinho. Peu, pouco, le feu, o fogo, le feu. É quase, praticamente é o som de que é boca de U, som de I, Então, se você vê isso aqui, esse som EU, você pode pronunciar como se fosse o daqui a pouco você acerta, tá? Não fica travado com uma coisa, meu Deus, não consigo falar essa palavra. Não importa. Você vai treinar ainda muito, e você vai conseguir. É uma questão de tempo. Paciência. A paciência é tudo mesmo, tá? Então, por que a gente falou elle s'est fait couper les cheveux? É simples. A regra é simples. Le participe passé. Agora você sabe o que é o participe passé. É a segunda partícula. J'ai fait, j'ai mangé. J'ai, auxiliaire, manger, participe passé. Então, resumindo em português, eu tenho feito, eu tenho dormido. Seria isso o participe passé. Dormido, feito, e assim por diante. Então, vou botar aqui a regra. Le participe passé, alors, fait, attention, c'est sur fait, est toujours un variable devant un infinitif. Alors, o participe passado, se tem o participe passado fait e que você usa o infinitivo logo em seguida, sempre invariável. O que significa invariável? Você não vai fazer a concordância em termos de gênero e de número. Esqueça isso. Então, elle s'est fait couper les cheveux, elle s'est faite couper les cheveux, tá totalmente errado. Isso aqui é uma dúvida complicadinha, tá? Não é fácil. Tá errado. Elle s'est fait. Ma sœur s'est fait gronder. Tá vendo? Tô usando, mais uma vez, o feminino, elle s'est fait gronder par mes parents. Ou seja, a minha irmã levou uma bronca dos meus pais. Então, mesma coisa, o fait fica invariável no masculino. Outra coisa, eu estou usando o feminino propositalmente para vocês não cometerem esse erro, tá? De falar, mas peraí, elle tem que ser faite. Não, porque geralmente, quando a gente usa o verbo être, o participe passé, ele leva uma concordância natural em números e gênero. Então, o que acontece? O problema é que aqui tem, eu tô vendo o être, tô vendo o feminino. Ma sœur, acabou. Vou ter que falar elle s'est faite, mas não é. Por exemplo, elle s'est fait faire, essa aqui é uma frase complicadinha, un beau sac. Ela se fez fazer, ou seja, alguém, porque como é uma forma passiva, ela se fez fazer, não é ela que fez, é outra pessoa. Então,
Alguém confeccionou uma linda bolsa para ela. Então fica assim, elle se fait faire. Tá vendo aqui mais uma vez? Esse aqui é o infinitivo. Então toda vez que tiver um infinitivo, o faire, o participe passé fica totalmente invariável. Você não pode falar elle se fait faire un beau sac. Esse aqui tá errado. Tá legal? Ficou claro isso?